Olá, queridos alunos do seminário. Hoje vamos estudar terceiro NEF 28. Um dos maiores desejos que podemos ter na nossa vida é o de ajudar as pessoas a alcançar as bênçãos da expiação de Jesus Cristo. 3 dos discípulos nefitas demonstraram ter exatamente esse desejo. Eles desejaram ficar vivos aqui na Terra até a segunda vinda do Salvador, para trazer mais almas a Jesus Cristo. Hoje, na nossa aula, nós vamos aprender como adquirir esse mesmo desejo dos 3 nefitas, o de trazer mais almas a Jesus Cristo. Qual é o seu maior desejo? Fazer uma bela viagem? Ganhar um celular de última geração? Comer comidas caras e gostosas? Imagina se Jesus Cristo aparecesse para você e te perguntasse: o que desejais de mim? O que você responderia? Durante o ministério do Salvador nas Américas, ele fez essa pergunta aos seus discípulos. Vamos ver qual foi a resposta deles em terceiro NEF 28, do 2 ao 6. E com exceção de 3, todos os outros responderam dizendo: desejamos que depois de havermos vivido até a idade do homem, que o ministério para o qual nos chamaste tenha um fim, para que possamos ir logo para junto de ti em teu reino. E disse-lhes ele: bem-aventurados sois por haverdes desejado isto de mim. Portanto, quando atingirdes a idade de 72 anos, vireis a mim em meu reino, e comigo achareis descanso. E depois de lhes haver falado, voltou-se para os 3 e disse-lhes: que desejais que eu vos conceda depois que for para o Pai? E o coração deles entristeceu-se, porque não se atreviam a dizer o que desejavam. E disse-lhes ele: eis que conheço vossos pensamentos, e desejastes aquilo que João, meu amado, que me acompanhou em meu ministério antes que eu fosse levantado pelos judeus, desejou de mim. No versículo 6, o Salvador menciona que esses 3 nefitas tiveram o mesmo desejo do apóstolo João do Novo Testamento. Vamos ver um pouco mais sobre isso em Doutrina e Convênios 7, de 1 a 3. E o Senhor disse-me: João, meu amado, o que desejais? Pois se pedires o que desejas, ser-te-á concedido. E eu disse-lhe: Senhor, dá-me poder sobre a morte, para que eu viva e traga almas a ti. E o Senhor disse-me: em verdade te digo, visto que o desejaste, permanecerás até que eu venha em minha glória e profetizarás perante nações, tribos, línguas e povos. Depois de ver esse desejo dos 3 nefitas a Jesus Cristo, vamos avaliar como está o nosso desejo de trazer pessoas a Cristo? Vamos fazer um pequeno teste. Responda a cada uma das seguintes declarações com uma dessas respostas: com frequência, às vezes ou raramente. Pergunta número 1. Procuro oportunidades de contar às pessoas sobre Cristo. Isso acontece com frequência, às vezes ou raramente? Número 2. Oro por oportunidades de encontrar pessoas para conversar sobre Cristo. Isso acontece com frequência, às vezes ou raramente? E número 3, sinto o desejo de ajudar outras pessoas a seguir a Jesus Cristo. Isso acontece com frequência, às vezes ou raramente? Imagine que você tem uma amiga que não tem interesse em compartilhar o Evangelho com ninguém. Pense em algumas razões pelas quais ela não queira compartilhar o Evangelho. Pode ser que ela tenha vergonha, pode ser que tenha medo de ser julgada, pode ser que ela mesma tenha dúvidas em relação ao Evangelho. Vamos à primeira pergunta. Como podemos ajudar essa jovem a desenvolver o desejo de trazer pessoas a Cristo? Vamos ver a seguir um vídeo do presidente Nelson falando quais podem ser as preocupações de um jovem ao pensar em ir para a missão. Irmãos e irmãs, o Evangelho de Jesus Cristo nunca foi tão necessário quanto nos dias de hoje. Contendas violam tudo o que o Salvador defendeu e ensinou. Amo o Senhor Jesus Cristo e testifico que seu Evangelho é a única solução duradoura para a paz. Seu Evangelho é um Evangelho de paz. Seu Evangelho é a única resposta
quando muitas pessoas no mundo estão chocadas por causa do medo. Isso reforça a urgente necessidade de seguirmos a instrução dada pelo Senhor a seus discípulos. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Temos a sagrada responsabilidade de compartilhar o poder e a paz de Jesus Cristo com todos os que derem ouvidos e permitirem que Deus prevaleça na vida deles. Toda pessoa que fez convênios com Deus prometeu se importar com seu próximo e servir aqueles que sofrem. Podemos demonstrar fé em Deus e estar sempre preparados para responder àqueles que perguntarem sobre a razão da esperança que há em nós. Cada um de nós tem um papel a cumprir na coligação de Israel. Afirmo categoricamente hoje que o Senhor pediu a cada rapaz digno e capaz que se prepare e sirva uma missão. Para os rapazes santos dos últimos dias, o serviço missionário é uma responsabilidade do sacerdócio. Vocês, rapazes, foram reservados para esta época em que a prometida coligação de Israel está em andamento. Ao servir em missão, vocês desempenham um papel crucial nesse acontecimento sem precedentes. E para vocês, irmãs, jovens incapazes, a missão também é uma oportunidade poderosa, porém opcional. Amamos as missionárias e as acolhemos de todo o coração. Sua contribuição para este trabalho é maravilhosa. Orem para saber se o Senhor deseja que sirvam missão, e o Espírito Santo responderá em seu coração e em sua mente. Queridos jovens amigos, cada um de vocês é vital para o Senhor. Ele os reservou até agora para ajudarem a coligar Israel. Sua decisão de servir missão, seja uma missão de proselitismo ou de serviço, abençoará você e muitas outras pessoas. Também incentivamos os casais sêniores a servir quando as circunstâncias permitirem. Seus esforços são simplesmente insubstituíveis. Todos os missionários ensinam e testificam sobre o Salvador. A escuridão espiritual do mundo faz com que a luz de Jesus Cristo seja mais necessária do que nunca. Todos merecem a oportunidade de saber a respeito do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Cada pessoa merece saber onde pode encontrar a esperança e a paz que excedem todo o entendimento. Que este período de conferência seja uma época de paz e um banquete espiritual para vocês. Oro para que busquem e recebam revelação pessoal durante estas sessões. No nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. Voltando à história do desejo dos 3 discípulos de Jesus Cristo, vamos ver o que Jesus Cristo respondeu a eles, nos versículos de 7 a 10 do capítulo 28. Portanto, mais bem-aventurados sois, porque nunca provareis a morte, mas vivereis para ver todas as obras do Pai entre os filhos dos homens, até que todas as coisas sejam cumpridas, de acordo com a vontade do Pai, quando virei em minha glória com os poderes do céu. E vós nunca padecereis as penas da morte, mas quando eu vier em minha glória, sereis transformados num abrir e fechar de olhos, da mortalidade para a imortalidade, e então sereis abençoados no reino de meu Pai. E também não padecereis dores enquanto permanecerdes na carne, nem tristezas, a não ser pelos pecados do mundo. E tudo isso farei em virtude do que me haveis pedido, porque desejastes conduzir a mim a alma dos homens, enquanto o mundo existir. E por essa razão tereis alegria completa, e sentar-vos-eis no reino de meu Pai. Sim, vossa alegria será completa, assim como completa foi a alegria que meu Pai me deu o Pai. E sereis como eu sou, e eu sou como o Pai, e o Pai e eu somos um. Assim como Cristo atendeu o desejo justo dos seus discípulos e lhes prometeu bênçãos, ele também promete bênçãos a todos aqueles que buscam trazer almas a ele. Vamos ver algumas dessas bênçãos em Doutrina e Convênios 18, do 15 ao 16.
E se trabalhardes todos os vossos dias, clamando arrependimento a este povo, e trouxerdes a mim, mesmo que seja uma só alma, quão grande será a vossa alegria com ela no reino de meu Pai. E agora, se vossa alegria é grande com uma só alma que tiverdes trazido a mim no reino de meu Pai, quão grande será a vossa alegria se me trouxerdes muitas almas. Ao nos esforçarmos por trazer almas a Cristo, podemos sentir alegria, porque Cristo é a maior fonte de alegria que vamos encontrar. E o nosso desejo deve ser o de compartilhar essa mesma alegria com outras pessoas também. Vamos ver mais algumas escrituras sobre a importância desse trabalho. Segundo Nefe 2:8. Portanto, quão importante é tornar essas coisas conhecidas dos habitantes da terra, para que saibam que nenhuma carne pode habitar na presença de Deus, a menos que seja por meio dos méritos e misericórdia e graça do Santo Messias, que dá a sua vida segundo a carne e toma-a novamente pelo poder do Espírito, para poder efetuar a ressurreição dos mortos, sendo ele o primeiro a ressuscitar. E Doutrina e Convênios 84 e 88. E quem vos receber, lá estarei também, pois irei adiante de vós. Estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e meu espírito estará em vosso coração, e meus anjos ao vosso redor para vos suster. E vamos à nossa segunda pergunta. Quais as bênçãos que você identificou por trazer almas a Jesus Cristo? Vamos assistir 2 vídeos com 2 exemplos de pessoas que compartilharam o Evangelho e foram abençoadas por isso. My name's Emma. Alma 37:6 says, by small and simple things are great things brought to pass. My conversion process started with being invited to dinner at some friends' houses. I started going to dinner relatively regularly because they're very good cooks and I'm easy to please. He came to dinner. He just kept coming to dinner. I wanted to invite him to church. I wanted to find a reason to invite him to church, so I asked the bishop, hey, can I speak? It'd be really great. I'd like to invite some friends. And then their daughter gave a talk at church, so I was invited to that, and I'm not going to skip out on one of my friends, so I went to the talk, and I started getting Sundays off. I started to go to church every Sunday. Kept coming to church. You know, I invited him again. He kept coming, and he got baptized after taking the missionary discussions. It was the best decision I've made in my life so far. I've really gotten to know him as a person, and I've really seen him change as a person. There's this brightness with him, you know, and him having the gospel and having the Holy Ghost with him all the time has really, I've noticed, made a difference in his life. From where I was a year ago to where I am now, I couldn't have made the changes that I've made without the gospel. Alma 37:6 says, by small and simple things are great things brought to pass. This applies to this situation because it all started with dinner and food, basically, you know. Then I just invited him to church, which is also another very small and simple thing to do. He was baptized because of that. It's going to be great for me because I'm the first member of the church in my family, so I'm hoping to be the first, I guess, branch. I want to be the root system. First, I'm going to go on a mission, and I'm really excited about that. I'm the first member in my family, so I'll also be the first missionary in my family, but I won't be the last by any means. We all have friends who aren't members of the church. That's part of living in this day and age. But we all love the gospel and we all want to share it. And it's not a hard thing to do. A lot of the times it's made out to be something really scary and it takes too much courage, and the simple things, you know, the come to dinner, you know, come to church with me or come to youth night with me, you know, it's an easy thing to do. And sometimes you don't know how to say it, but that's when the Holy Ghost comes in and helps you. I believe because I can see Heavenly Father's hand in my life every day. If you love what you know, share it.
Sempre haverá algo que deixarão para trás ao aceitarem o chamado do profeta para servir. Em 1961, aos 18 anos de idade, sendo portador do sacerdócio arônico, Sidney Goin estava se tornando um astro do rugby na Nova Zelândia. Devido às suas habilidades extraordinárias, muitos acharam que ele seria escolhido no ano seguinte para integrar a equipe dos All Blacks. Aos 19 anos, no momento crítico de sua carreira ascendente no rugby, Sidney declarou que iria abandonar o esporte para servir missão. Alguns o chamaram de louco, outros o chamaram de tolo. Alegaram que aquela oportunidade no rugby nunca aconteceria de novo. Há 48 anos, Elder Sidney Goin partiu da Nova Zelândia para servir como missionário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Era noite e ele e o companheiro estavam prestes a retornar ao apartamento. Decidiram visitar mais uma família. O pai os deixou entrar. O Elder Goin e seu companheiro prestaram testemunho do Salvador. A família aceitou um exemplar do Livro de Mórmon. O pai o leu a noite inteira. Uma semana e meia depois, o pai tinha completado a leitura do Livro de Mórmon, de Doutrina e Convênios e de A Pérola de Grande Valor. Poucas semanas depois, a família foi batizada. Depois de sua missão, Sid Goin tornou-se um dos melhores zagueiros da história do All Blacks. Será que Sid Goin era bom? Ele era tão bom que sua agenda de treinos e jogos foi alterada, porque ele não jogava aos domingos. Sid era tão bom que a rainha da Inglaterra reconheceu sua contribuição para o rugby. Era tão bom que um livro foi escrito a respeito dele, intitulado Super Sid. Uma missão? Em vez de uma posição no time All Blacks da Nova Zelândia? Sid respondeu: a bênção de levar o evangelho para as pessoas é muito maior do que qualquer sacrifício que você venha a fazer. Um dos maiores milagres do serviço missionário desta igreja é ver que Sid Goin e milhares de missionários como ele nunca perguntaram: o que eu ganho com minha missão? Mas sim, o que posso oferecer? O sacerdócio de Deus foi restaurado na terra, e o Senhor estendeu a mão para preparar o mundo para seu glorioso retorno. Esta é a época de grandes oportunidades e de importantes responsabilidades. Estes são os seus dias. O que você sentiu durante esses vídeos? Deixe um desafio para que você possa escrever no seu caderno de estudos os seus sentimentos sobre as bênçãos de compartilhar o Evangelho com outras pessoas e como você pode aplicar em sua vida. Nós recebemos força espiritual e sentimos o amor do Pai Celestial quando testificamos sobre Ele para outras pessoas. Não estamos sozinhos neste trabalho. Ele está conosco. E por que esse trabalho é tão importante? Vamos ver o que o nosso profeta Russell M. Nelson falou sobre isso. O Evangelho de Jesus Cristo nunca foi tão necessário quanto nos dias de hoje. Contendas violam tudo que o Salvador defendeu e ensinou. Amo o Senhor Jesus Cristo e testifico que seu Evangelho é a única solução duradoura para a paz. Seu Evangelho é a única resposta quando muitas pessoas no mundo estão chocadas por causa do medo. Temos a sagrada responsabilidade de compartilhar o poder e a paz de Jesus Cristo com todos os que estiverem dispostos a ouvir e permitirem que Deus prevaleça na vida deles. A escuridão espiritual no mundo faz com que a luz de Jesus Cristo seja mais necessária do que nunca. Todos merecem a oportunidade de saber a respeito do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Cada pessoa merece saber onde pode encontrar a esperança e a paz que excedem todo o entendimento. E como será que as outras pessoas se sentem quando compartilhamos o Evangelho com elas? Vamos ver o que o Elder Nash fala sobre esse assunto.
Quando uma pessoa aprende o propósito glorioso da vida, passa a entender que Cristo perdoa e socorre aqueles que o seguem, e depois escolhe seguir Cristo às águas do batismo. Sua vida muda para melhor, mesmo quando as circunstâncias exteriores da vida não mudam. Uma irmã radiante que conheci em Onitsha, Nigéria, disse-me, na época em que aprendeu o Evangelho e foi batizada, em suas próprias palavras: "Tudo é bom para mim, sinto-me feliz, estou no céu." Compartilhar o Evangelho desperta alegria e esperança na alma tanto da pessoa que compartilha o Evangelho quanto da pessoa que o recebe. Verdadeiramente, quão grande será a vossa alegria ao compartilhar o Evangelho. Compartilhar o Evangelho proporciona alegria sobre alegria, esperança sobre esperança. O desejo dos 3 nefitas fez com que fosse necessário que Jesus Cristo os transladasse, para que eles pudessem viver mais do que a mortalidade permite. Vamos ver um pouco sobre essa doutrina e a diferença dela para a transfiguração e a ressurreição. Seres transladados são pessoas que são transformadas de modo que não experimentem a dor nem a morte até o momento de sua ressurreição para a imortalidade. A transfiguração é o estado das pessoas cuja aparência e natureza são mudadas temporariamente, isto é, elevadas a um grau espiritual maior para que possam suportar a presença e a glória de seres celestiais. E ressurreição é a reunião do corpo espiritual com o corpo físico, de carne e ossos, após a morte. Depois da ressurreição, o espírito e o corpo jamais se separarão e a pessoa será imortal. Mas Alice, onde estão os 3 nefitas, já que estão vivos? A resposta é simples: não sabemos. O que sabemos é que eles estão neste ou em outros mundos, trazendo almas a Cristo, sendo anjos ministradores até a segunda vinda do Salvador. Podemos ter esse mesmo desejo de servir as pessoas ao nosso redor e compartilhar com elas o Evangelho de Jesus Cristo, para que elas possam ter a mesma alegria que nós temos. E vamos à nossa terceira e última pergunta. Quais são algumas coisas que você pode fazer para compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo com as pessoas que você conhece? Querido jovem, deixa um desafio, que você possa colocar em prática as coisas que colocou na sua resposta da última pergunta. Que você possa fazer uma meta e escrever em seu caderno de estudos para compartilhar com pelo menos uma pessoa por semana o Evangelho de Jesus Cristo, seja ao vivo ou online. Você pode compartilhar o seu testemunho sobre Jesus Cristo, compartilhar uma escritura ou uma citação, ou simplesmente expressar os seus sentimentos sobre as coisas que você aprende na igreja. Não tenho dúvidas que você será abençoado com grande alegria e que sentirá a influência do Espírito mais forte na sua vida. Você aceita o desafio? Testifico que quando prestamos testemunho do Salvador e do seu Evangelho, o nosso testemunho aumenta. Nos sentimos mais confiantes e conseguimos tomar decisões mais corretas em nossa vida. Ao abençoar outras pessoas, nós somos abençoados também. Deixo essa aula com todo o meu amor, em nome de Jesus Cristo. Amém.